Fala galera, chegando com mais um Você Pergunta, muitas dúvidas de todo mundo, muitas perguntas e eu dentro daquela apuração vou tentar trazer e solucionar estas dúvidas em mais um Você Pergunta aqui no canal. Marcos Castro. Samuel, você sabe qual é o critério que leva uma cidade a ser escolhida para receber a caravana do Cruzeiro? Moro em Nova Serrana, aqui seria sucesso, abraço. Ô Marcos, realmente a caravana é um sucesso, um projeto aí que veio para ficar e é só a primeira etapa, então algumas cidades foram escolhidas, dependendo de algumas regiões. Claro que o Cruzeiro quer explorar o interior inteiro e sabe que essa caravana, repito, veio para ficar. E é só a primeira etapa, outras vão acontecer no ano que vem também. Então, com esse sucesso, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai ampliar ainda mais estas etapas para que o interior possa receber cada vez mais esse projeto sensacional que é a Caravana do Cruzeiro. Guilherme Carvalho, você acha que o Cruzeiro vai ter investimento pesado em jogadores conhecidos para a Série A? E você acha que vamos disputar vaga para a Libertadores de 2024? Guilherme, isso é mais uma previsão para futuro, né? É difícil até falar. Eu acho que o Cruzeiro vai sim fazer investimentos. Não vejo o Cruzeiro contratando esses jogadores de, vamos dizer, aqueles para buscar em aeroporto, grandes contratações de receber 500, 600 mil reais. Isso, sinceramente, eu não vejo. E até torço para que isso não aconteça. Eu penso sim que eles vão buscar jogadores no mercado com potencial, jogadores, por exemplo, como veio o Bruno Rodrigues e outros atletas aí que o Cruzeiro já trouxe, pensando na próxima temporada. Acho que vai fazer um time competitivo. Brigar por Libertadores aí é a primeira parte da tabela da Série A. Eu acho que o Cruzeiro terá um time sim competitivo e, claro, com aquele primeiro objetivo que vai ser permanecer. Todo time que sobe volta para Série A, ele tem esse objetivo. Claro que o Cruzeiro é gigante, tem uma torcida imensa e com certeza o departamento de futebol vai pensar em um bom time para pelo menos, claro, permanecer na Série A e buscar, quem sabe, uma vaga em uma competição continental. Leandro Henrique, boa noite Samuel. Com esses jogadores liberados do departamento médico nesses últimos dias, você acharia interessante uma trinca de ataque com Jajá, Bruno Rodrigues e Rafa Silva? Será que o Pessolano teria coragem? Abraço, vamos que vamos. Seria até a trinca que eu considero ideal, estando todos, obviamente, 100%. Ainda não vai ser para este momento, porque o Rafa Silva vem ganhando mais minutagem agora, até pensando naquela situação de lesão, e o Jajá, ele só voltou agora, né? Então, os três estando 100%, eu acho que sim, o Pessolano não teria nenhum problema de fazer esse teste no ataque do Cruzeiro. Rafael Felipe, fala Samuco, brabo, sobre as categorias de base, sabe nos dizer se o Ronaldo tem algum projeto, até para revelar novos talentos e ter um retorno financeiro para o clube? O Pedro Martins, diretor executivo de futebol, até falou sobre isso recentemente. Está tendo uma reformulação geral na base do Cruzeiro. Claro que isso demanda tempo, mas eles garantem que o Cruzeiro vai sim revelar grandes jogadores e vai ter uma sustentação muito boa para o profissional na sua categoria de base. Mas repito, isso vai demandar tempo, porque só agora o projeto está sendo totalmente reformulado, com várias saídas. O Cruzeiro quer ter planejamento para os seus garotos, até para facilitar uma transição para o profissional. Dayan Augusto, grande Samuel, admiro muito seu trabalho. Na sua opinião, qual o valor mais ou menos da folha salarial que o Cruzeiro deve manter para ter um time competitivo na Série A do ano que vem? Abraço de Timbaúba, Pernambuco. Então, hoje a folha do Cruzeiro, pelo que a gente sabe, é menor do que 3 milhões de reais. Eu acho que o Cruzeiro, tendo uma receita aí nova para o ano que vem, com volta à Série A do Campeonato Brasileiro, dá para aumentar bem, pelo menos dobrar este valor, 6, 7 milhões, enfim. Claro que isso demanda, não quer dizer que você vai ter uma folha aí com um valor menor do que outros times do futebol brasileiro, que você não vai poder ter bons jogadores. Se trabalhar bem, por exemplo, Wesley Gasolina, quantos times aí tem um lateral com este potencial, que
ele já mostrou e com certeza pode mostrar em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então é trabalhar bem, buscar bons nomes dentro de uma realidade e saber que aqui o clima é totalmente diferente, com todo mundo recebendo em dia. Neymar Robson. Samuel, o número de sócios subiu de forma considerável no primeiro semestre, mas já há algum tempo ele parece ter atingido uma estabilidade na faixa de 63 e 64 mil, mesmo com o time apresentando bons resultados em campo. Será que atingimos um teto para o programa? Eu acho que ainda tem margem. Eles estão pensando em reformular algumas categorias. Vejo também que alguns torcedores fizeram ali um plano de 6 meses, depois acabaram não renovando. Eu acho que é uma tendência, o Cruzeiro voltando para uma elite do futebol brasileiro, desse número crescer, porque no ano que vem, com jogos de Copa do Brasil e Série A de Campeonato Brasileiro, a tendência é de que a maioria das partidas, com o Cruzeiro fazendo uma boa campanha, os ingressos fiquem quase que em sua totalidade com os sócios. Mas realmente o programa precisa de mais coisa para que o torcedor possa aderir aí em peso e chegar na tão sonhada marca de 100 mil sócios torcedores. Rick Marley. Fala, Samuca, seu trabalho é incrível, muito obrigado. Você acredita que o Cruzeiro conseguirá manter Zé Ivaldo e Jajá para o próximo ano? Na minha opinião, os dois têm nível para atuar bem na Série A. Eu também acho, não vão ser negociações fáceis, mas penso que o Cruzeiro vai tentar sim alguma situação para esses dois atletas. Eu já disse aqui que depende de como vai acontecer o processo do Vitor Roque, que está na CNRD. Os jogadores eles não vieram com opção de compra, então acaba que isso dificulta um pouco mais. Mas o Zé Ivaldo, por exemplo, tem só mais um ano de contrato, até o final de 2023, com o Atlético Paranaense. O Jajá tem um contrato maior, mas não vejo ele ganhando espaço, voltando, por exemplo, para um Atlético Paranaense. Vamos ver se o Cruzeiro, quem sabe, fizer boas negociações, conversar com o Atlético Paranaense, quem sabe, pode aí conseguir a permanência desses dois atletas. Caio Moisés. Fala, Calvo, preferido do Brasil. Considerando o elenco que vem se formando e confirmando o acesso, o Pessolano vai conseguir treinar o time e conhecer melhor. No entanto, qual você acha que será a expectativa do clube para 2023? Sul-Americana? Libertadores? Título? Ou lutar para não cair, considerando que o time provavelmente terá reforços? Eu penso que o Cruzeiro vai ser ali parte intermediária na tabela. E dependendo da evolução do time, não vejo com sinceridade o Cruzeiro entrando para 2023 com este elenco inteiro. Vão chegar jogadores sim para a próxima temporada. Então, se o trabalho surtir efeito, encaixar com os jogadores que vão chegar, eu vejo o Cruzeiro sim lutando, repito, na parte intermediária da tabela e quem sabe podendo brigar aí por uma vaga na Sul-Americana. O que vier além disso seria uma surpresa para mim, falando de forma bem sincera e tranquila, porque a gente sabe que a reconstrução do Cruzeiro não vai ser assim. Em um ano fica tudo perfeito e o Cruzeiro já volta a ser o que era. Claro que vai precisar de tempo, mas com o trabalho sendo bem feito, esse tempo ele pode sim ser encurtado. João Guilherme Monteiro. Grande Samuca, parabéns pelo excelente trabalho, muito obrigado. Na sua opinião, o Cruzeiro deveria priorizar um acordo para ter a arena em Betim ou deve continuar tentando um negócio melhor com o Mineirão, que é do governo do estado? Você não acha melhor ter um estádio próprio ao invés de pagar aluguel no Mineirão e insistir em um acordo com a Minas Arena? Forte abraço e vamos que vamos. Ô João, em primeiro lugar, Betim, o estádio não seria do Cruzeiro, né? Seria uma parceria aí público-privada e o Cruzeiro, ele jogaria no estádio, teria prioridade nas datas, maior parte da receita, enfim, mas não é um estádio do Cruzeiro, propriamente dito, né? Então, isso é importante ficar bem claro. Eu já falei aqui várias vezes, e aí muita gente, o Samuel é muito, ele torce para Minas Arena. Eu penso que o destino do Cruzeiro vai ser continuar no Mineirão, mas não do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, esquece. O Cruzeiro, penso que vai conseguir uma negociação muito favorável para continuar no Mineirão. E essas conversas que vêm acontecendo. Vamos ver se até o final do ano pinta alguma coisa nessa história. Ainda está dentro do prazo ali, não é que esse prazo tem que ser seguido à risca da carta de intenção de Betim, as conversas vão continuar, então vamos seguir acompanhando toda essa situação. Gustavo Bueno. Samuel, em relação às transferências do Adriano e do Paulo para o Santa Clara, o Cruzeiro pega algum valor no caso dos jogadores
realizarem um determinado número de jogos no time português? Abraço, grande trabalho. Obrigado pela pergunta. No caso do Paulo, sim, do Adriano, não. O Cruzeiro manteve percentual nos dois jogadores. O Paulo, se ele fizer 15 jogos no time principal do Santa Clara, o Cruzeiro vai receber 1,5 milhão de euros. Ele já fez 2 jogos lá no Santa Clara, o time que não começou bem, em 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Mas nessa situação do Paulo, sim, o Cruzeiro pega. Do Adriano, não, só se ele for negociado pelo Santa Clara para outra equipe. Will Sec. Fala, Samuca, parabéns pelo trabalho. Samuca, na sua opinião, você acha que o Ronaldo pro ano que vem já tem algum patrocínio master engatilhado? Obrigado. Não diria que engatilhado, mas com negociações sim. Eu vejo o Cruzeiro voltando à elite, valorizando muito o patrocínio que vier para a equipe. Claro que o Cruzeiro ainda tem mais um ano com o supermercado BH do Pedrinho, que é um patrocinador master, e essa receita já até foi antecipada, mas isso não impede, se chegar uma proposta, de conversar, de tentar, se for o caso do supermercado BH, de cobrir a oferta ou então mudar a marca na camisa, assim como foi com o futebol feminino, mas eu vejo sim, e o Ronaldo tem total potencial para isso, para conseguir novas receitas, e uma delas pode ser com uma valorização do patrocínio na camisa do Cruzeiro. Gustavo, fala SV, parabéns pelo excelente trabalho, assisto todos os seus vídeos, muito obrigado. O que você está achando do Chay? Eu acho que ele ainda não foi aquele Chay que arrebentou no Botafogo na Série B. Não sei se vai conseguir chegar naquele nível, claro que ele fez alguns jogos como titular no Cruzeiro. Até vi ele contra o Grêmio um começo bom, mas depois deu uma apagada e vamos ver se ele vai voltar contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ele que veio emprestado até o final da temporada e com opção de compra terá que melhorar o nível para caso seja vontade dele também de continuar no Cruzeiro. Até agora ainda não foi aquele que a gente já viu no Botafogo. PH Lopes, boa tarde, Samuca. O time do Ronaldo na Espanha, o Valladolid, subiu para a primeira divisão do espanhol esse ano e até então está apanhando, inclusive perdeu de 4-0 para o Barcelona hoje. Pelo que percebe-se, o time dele não tem nenhum jogador conhecido ou de potencial. Será que com o Cruzeiro será a mesma coisa? Ronaldo tem que tirar o escorpião do bolso. Cruzeiro é um dos maiores clubes brasileiros e a torcida não vai aliviar igual a deles lá não. Um abraço, sucesso para o canal. Eu acho até que você já meio que responde a pergunta na comparação. Uma coisa, com todo respeito, é o Valladolid. Outra coisa é o Cruzeiro. E todo mundo sabe da grandeza das duas instituições. Então, o Valladolid, na história, ele sempre foi este clube de conseguir o acesso para a La Liga, permanecer até quando o Ronaldo chegou, se não me engano, pela primeira vez na história, permaneceu de um ano para outro na elite. A briga deles lá, obviamente, é lutar para permanência e pegou 3 jogos pesadíssimos no começo da competição. E aqui não, a história do Cruzeiro, ela já mostra o que é o Cruzeiro, né? Não dá para comparar torcidas de Cruzeiro e Valladolid, o que é o Cruzeiro na história. Então, sinceramente, não consigo fazer nenhuma comparação nesse sentido. Uma coisa é você ser dono do Valladolid, ter investimentos de acordo com o que é a história do Valladolid. Outra coisa é você ser dono do Cruzeiro. Claro, neste primeiro momento, terá um longo caminho a ser trilhado para pagamento de dívida e tudo mais. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto aqui do Ronaldo e de toda a equipe é de colocar o Cruzeiro onde ele sempre esteve, que é brigando pelos títulos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, voltar a disputar Copa Libertadores. Para isso acontecer imediatamente é bem difícil, mas não tenho dúvida que no futuro é o que eles vão trabalhar para que aconteça. Gabriel Maurício, bom dia Samuca, gosto muito do seu trabalho, parabéns. É possível o Cruzeiro contratar algum jogador de mais qualidade para reforçar o elenco para 2022, por exemplo? Everton Ribeiro ou algum bom jogador jovem? Eu penso que sim, o Cruzeiro vai fazer investimento, não sei se neste nível de jogador que a gente está acostumado, como a gente sempre diz, jogador para buscar em aeroporto, enfim. Mas eu vejo o Cruzeiro sim fazendo investimentos para deixar o elenco mais forte, pensando na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não está confirmada, né, essa presença na Série A, mas está bem próxima de acontecer. Então vejo o Cruzeiro sim com um time competitivo
na próxima temporada. Fala Samuca, o brabo dos brabo. Pro ano que vem você acha possível a vinda do Talisca? O Anderson Talisca teve uma época que o Cruzeiro chegou a sondar este nome, acho que 2014, 2015, ele estava ali surgindo no Bahia, mas hoje acho pouco provável. Talisca está muito bem lá no Al Nassr da Arábia Saudita, se não me engano, é um jogador muito valorizado, recebe um salário muito alto, claro que seria um grande nome, já mostrou que tem muita qualidade, mas para o cenário atual, pouco provável disso acontecer. Gabriel Toscano, Samuel, tudo bem? A situação do Igor Lemos está como? Ele vai ser observado e utilizado pelo profissional? O clube pretende renovar com ele? Um forte abraço. Então, o Igor Lemos ele teve uma lesão gravíssima, no joelho, na Copa São Paulo, voltou pouco tempo a atuar no time sub-20 do Cruzeiro, ainda tem idade para sub-20. O Cruzeiro tenta estudar alguma situação, às vezes para ele ser emprestado para uma equipe e ter rodagem, mas isso não é fácil de acontecer no momento. Qual clube poderia estar disposto a isso? Enquanto isso, a situação segue do jeito que está, O Igor Lemos, claro, ele já mostrou que tem potencial, mas ainda não é o momento de ser aproveitado no profissional, até pela grave lesão que ele teve. Emanuel Miranda Lopes, fala Samuca, você é o cara. Brincando de técnico, qual o time ideal do Cruzeiro na sua opinião nessa reta final de temporada, contando com todos os jogadores do elenco atual disponíveis? Grande abraço e rumo à Série A. Amém. Ô Emanuel, até esses dias eu falei sobre isso, estando todo mundo 100%. A única dúvida que eu teria ali na esquerda, eu manteria o Bidu porque ainda não vi o Marquinhos Cipriano em ação, mas eu escalaria Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Wesley Gasolina, Neto Moura, William Oliveira, Bidu, Bruno Rodrigues, Jajá e Rafa Silva. Seria aí o meu time para um teste com todo mundo estando 100% fisicamente. Michel Souza e o Bruno Santos estão falando da mesma situação. Jogadores da base com grande potencial. E o Bruno falou jogadores da base que são promissores. O Cruzeiro tem alguns jovens atletas, claro que está sendo feita uma reformulação na categoria de base, mas, por exemplo, o Gui Meira, que é um meia, camisa 10, ele fez jogos no sub-20, ainda tem idade para sub-17, é um bom jogador. O Robert, atacante, é um bom jogador. O Everton, zagueiro, que vem sendo sempre convocado para a seleção de base. O Ageu, volante. Enfim, tem bons nomes do Cruzeiro para serem trabalhados. E essa turma toda, o Paulo Pessolano tem observado bem no dia a dia do sub-20, principalmente na Toca da Raposa 2. Wendel Fernandes, fala Samuca, você acha que um rebaixamento do Guarani à terceira divisão poderia fazer com que o Cruzeiro compre o Bidu por um preço menor? Acho que pela idade baixa o que apresentou pode ser útil na Série A, abraço. Ele está com os direitos fixados, 60%, 1 milhão e 200 mil euros, 6 milhões e meio de reais aproximadamente, mas não tenha dúvida que se acontecer um rebaixamento lá, a história pode mudar. Eu acho que o Guarani, independentemente de rebaixamento ou não, toparia uma negociação por um valor menor e com uma condição boa aí para o Cruzeiro comprar os direitos econômicos do Bidu. Como o Cruzeiro emprestou o Rafael Santos para o Coritiba até o final de 2023, eu acho que é provável que o Cruzeiro procure o Guarani, ainda não procurou, para tentar a permanência do lateral esquerdo, Bidu. Hélio Dias, Samuel, o Cruzeiro tem João Paulo, Chay e Daniel, e nenhum deles usando a camisa 10. Você acha que o Ronaldo está guardando essa 10 para uma contratação à altura desse número? Ô Hélio, sua pergunta é interessante e eu até tentei buscar alguma situação sobre isso e realmente nenhum desses jogadores aí que chegaram, nenhum vestiu a camisa 10, ou escolheu a camisa 10, ou aí a gente não sabe, se alguém escolheu, mas a informação foi, não, deixa a 10 aí, vamos dar uma descansada na 10 também, O Giovani estava usando no início do ano e ele acabou indo para o Sport, então é uma situação realmente curiosa, mas deixa aí a 10 descansando, quem sabe, se chegar alguém aí, como você disse, à altura, aí passa a camisa 10 para esse jogador. Rodrigo Rabelo, quais possíveis fontes alternativas de receita o Cruzeiro pode tentar para incrementar o caixa em tempos tão difíceis? A primeira e principal vai ser a volta à Série A. Aí a TV
já paga aquele valor considerável, mesmo que o Cruzeiro tenha 20 milhões aí para pagar de antecipação, da parcela de antecipação. Novos patrocínios, Cruzeiro estando na Série A vai valer muito mais. Para o ano que vem, o Cruzeiro vai ter a receita do campeonato estadual. Este ano negociou com a Sempre Editora. No ano que vem é uma nova negociação e pode ser com a Globo. Aí receita de sócio, receita de bilheteria, que pode ser ainda melhor na próxima temporada. Então, tudo isso pode entrar aí como nova receita para o Cruzeiro na temporada de 2023. Bruno Felipe, Samuel Venâncio, Cruzeiro pensa em repatriar Lucas Romero? Parabéns pelo trabalho, sou seu fã. O Cruzeiro tentou naquelas vezes, mas não avançou. Ele tem contrato ainda com o Independiente da Argentina e o clube lá não quis liberar naquela época e agora dependeria aí de valor. Na época pediu 4 milhões de dólares ao Cruzeiro, então um valor fora de qualquer realidade. Se fosse uma situação interessante, também tem que ver agora com o departamento de futebol, Pessolano, Pedro Martins, o pessoal de mercado, se o nome do Romero interessa para uma negociação futura. Mas até o momento não tem absolutamente nada. Alexandre Lima, grande Samuel, tudo bem? Gostaria de saber do pagamento da dívida do Rodriguinho, achei que era para ser paga no meio do ano. Então, o que acontece é que o Cruzeiro já tem tudo levantado para fazer este pagamento e espera a ordem de pagamento chegar da FIFA. Não tem como você se antecipar porque já tudo foi julgado em última instância e o clube lá, obviamente, não aceita nenhum desconto mais. Tem que esperar a ordem de pagamento chegar com todos os dados, para onde vai a grana e aí você faz o pagamento e se livra de uma punição do transfer ban. Você tem tempo para isso. Então, tem a previsão realmente de chegar ainda este ano uma parte desta dívida de 3 milhões e meio de dólares e no ano que vem outra parte, 3 milhões e meio de dólares com multa, juros e tudo. Porque são duas dívidas de 3 milhões de dólares cada, então uma muito provavelmente vai chegar mesmo ainda este ano. Felipe Calvâncio, sobre o valor do time do Thiago, já foi depositado? Eu expliquei isso numa live recente. O Cruzeiro só teria este dinheiro, 250 mil dólares, se o Ludogorets fosse para a fase de grupos da Champions. E não aconteceu, o time do Thiago foi eliminado naquelas fases preliminares ali da Champions, então o Cruzeiro não vai ver este valor. Wellington Lagares, com a caída do Náutico, ir atrás do Jean Carlos não seria uma boa? Ô Wellington, com sinceridade eu achei o ano de 2022 do Jean bem abaixo mesmo, contra o Cruzeiro mesmo, passou ali, quase que não viu o Jean Carlos em campo. Acho que a época dele sair do Náutico já até passou, né? E agora, claro, com o rebaixamento, não sei o que ele vai conseguir no mercado, não vejo no momento ele tendo um nível aí muito bom para a disputa de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, muito obrigado pelas perguntas, até a próxima. Vamos que vamos!